Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul está no Parque das Nações Indígenas desde 1991. São 4.000 metros de área e 5 salas de exposição. Entre os artistas está Humberto Espíndola, um nome conhecido no mundo todo, que é um orgulho de ser campograndense. Meu avô fez numerologia do meu nome e para eu ser uma pessoa de destaque. Eu, desde pequeno, assim, eu gostava de desenhar, eu ia aguar ao quintal para varrer, para minha avó, e tinha um muro, que eu já contei essa história várias vezes, mas eu desenhava com a mangueira d'água nesse muro. E aí começaram a reparar o meu talento para o desenho. E o talento muralista também, porque os desenhos eram grandes, né? Porque eu esguichava a água na parede. E fazia umas figuras, umas coisas, e a parede secava, voltava, recomeçava. Então já tinha uma coisa assim que já desde a minha infância já tinha aquela coisa para ser artista, mas ninguém falava assim, ele vai estudar belas artes, falava, esse menino vai ser engenheiro, arquiteto, sempre viam pelo lado profissional mais garantido, né? Porque ser artista era uma coisa difícil. Nós estamos no subsolo do Museu de Arte Contemporânea. Essa aqui é a sala de reserva técnica, chamada também de acervo. É um local que apenas os funcionários têm permissão de entrar e nós tivemos essa autorização para mostrar as obras de Humberto Espíndola que estão guardadas aqui. E a Cris, que é a arte educadora aqui do museu, que vai nos apresentar. É nesse espaço que estão as obras do Humberto e a gente já se depara com algo ligado à criação de Mato Grosso do Sul, Cris? Exatamente. É aqui que ficam todas as obras que pertencem ao nosso acervo. Nesse lugar onde a gente está são as obras em 2D. Numa outra sala nós temos uma reserva para as obras em 3D. Então aqui a gente tem os nossos bebês aí, os nossos filhinhos. As obras do Humberto estão aqui conosco. E a fase das rosas? A fase das rosas é engraçado, porque naquela bovinocultura feroz, vamos dizer assim, que era assim, crítica, né, à política, à ditadura, aos generais, aos ditadores, né, que foi o início dessa bovinocultura, o boi aparece como um personagem. E naquela época as pessoas ainda não tomaram um susto, porque aqui tinha uma visão de arte completamente acadêmica. Então eu fui um artista que revolucionei na imagem e as pessoas não consumiam o meu trabalho aqui. Eu precisava, às vezes, vender, como todo artista, porque... né? Então as pessoas falavam assim, mas por que você não pinta cavalo, que é uma coisa bonita que a gente pode pôr na parede? Porque boi, né? Boi, que coisa, boi é um bicho feio, achavam o boi feio. Então eu sou um cara assim que, depois que eu também... Tem várias influências que me levaram à bovinocultura, porque eu queria encontrar alguma arte que expressasse minha terra. Sempre você vai ver essa figura do boi, especialmente nessa série, que é a série chamada Divisão de Mato Grosso do Sul. A gente tem aqui, são 10 exemplares, né? E aí, dentro dessa série, ele foi trabalhando todas as questões ligadas à política, ao próprio Estado, né? Ao Estado uno e ao Estado que estava se criando. Então, todas essas nuances aí da religião, a população, a comunidade, as cidades, em especial ali Cuiabá e Campo Grande, né? Uma tesoura representando o corte, seria a divisão, né? A gente vai encontrar muitos ícones, né? Essa rosácea aqui, você vai encontrar naqueles bois que eram os bois premiados. Então você sempre vai ver essas rosáceas em várias facetas aqui das obras que indicam essa premiação aí do boi. Tem muitos ícones, né? A representação esse sobrevoar, né? Você vê que está com as cores da nossa bandeira, do nosso estado. Então esse sobrevoar
o poder, né? Ele sempre vai tratar do poder, da política. São todos os assuntos que vêm ali junto com essa novidade que era a criação de um novo estado, né? E o que mais que nós temos aqui? Bom, aqui do outro lado a gente tem mais algumas. Na verdade, a gente talvez não consiga mostrar todas, né? Essa é a favorita das crianças, assim. Essa é o sopro. Na verdade, da série é a mais conhecida. Ela foi a mais publicada em folders, em livros, a mais comentada, a mais estudada. E ela traz esse sopro do progresso, fazendo essa divisão ali no Estado Uno. O Humberto, acho que ele retrata bem, né, o sul-mato-grossense, né? Ele vem de uma família, que é a família Espíndola, uma família musical. Ele é um dos 7 irmãos que eu conheço muito bem, já fiz algum trabalho com algum deles, como o Gerry, como o Geraldo Espíndola. E o Humberto, assim, retrata a alma sul-mato-grossense, né? Essa cultura forte que é a música sul-mato-grossense. Porque todos esses 7 irmãos, eles se expressam uma música, a arte, de uma forma bem singular, sabe? Que é uma coisa assim única, que quando a gente lembra da família Espíndola, né, a gente lembra Mato Grosso do Sul, lembra do boi, lembra de música, lembra de arte em geral. Então, assim, com certeza, o Humberto é nosso ícone. Tem uma foto que o Humberto mandou pra gente. Ele sabia que nós iríamos fazer essa entrevista com o Marcelo Loureiro. E eu vou mostrar para ele. Nossa! Posso dar licença? Pode. Incrível, eu achei maravilhoso isso aqui. Eu estou vendo a harpa aqui no fundo, viola, violão. Cara, achei demais. Demais, demais. Boi. Exatamente. Tinha que ser, né? Se tratando do Humberto, né? O Bovinocultura é o tema principal dele. Achei fantástico isso aqui. Fantástico. E você vê o movimento? Sim, exatamente. Estou vendo todos esses detalhezinhos aqui da harpa. Né? Nossa, incrível. E fiquei muito honrado, né? É um privilégio ser homenageado pelo Humberto, né? Nosso ícone das artes plásticas, né? E toda vez que eu vejo uma obra dele assim, eu fico bastante admirado, né? Porque realmente só um artista como o Humberto, assim, que é bem peculiar, né? Os traços dele, pode fazer obras como essa. Né? Humberto Espíndola homenageou e espalhou obras pela cidade, e uma delas é o monumento Cabeça de Boi, em um dos pontos de muito movimento da cidade. Para mim, ele representa, primeiramente, a mão de Humberto Espíndola, sua mão artística presente dentro de Campo Grande, que eu acho que é uma homenagem mais que merecida e um reconhecimento da cidade a ele. E as homenagens e sua trajetória foram as mais diversas, como a do espetáculo de dança Minhas Pinceladas Dançam. Foi através de uma conversa com o Humberto, há muitos anos atrás, acho que foi começo dos anos 2000, que eu estava conversando com ele sobre dança, sobre pintura, e ele falou que quando ele está pintando, ele é tomado por alguma coisa, ele põe uma música, ele começa a dançar, ele começa a pintar, ele começa a pincelar, e ele falou, minhas pinceladas dançam. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu tinha como uma meta, assim, falar, eu vou fazer alguma coisa com essa frase, vou fazer um espetáculo com essa frase. E aí só em 2020 que eu consegui, e estreamos em 2022. Então eu acho muito legal usar essa coisa da dança que é urbana, né, para falar de um artista que fala de coisas assim rurais, né, que fala de boi, que fala da bovinocultura, e eu acho que isso tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver com a essência do Humberto, sabe? De falar de coisas que ele fala da terra, tudo, mas usando uma forma moderna, uma forma contemporânea.
Não é porque ele está fazendo 80 anos esse ano, mas o que me interessou muito foi o movimento da pintura dele. Já que eu trabalho com movimento de corpos, eu queria traduzir o movimento da pintura dele para o palco, para a coreografia. Tanto que o subtítulo do espetáculo é O Movimento da Pintura de Humberto Spíndola em Cena. Então me interessou muito isso, assim, eu sinto a pintura dele vigorosa, enérgica, as cores são muito vivas, né? Tudo tem um porquê de estar ali, ele tem aqueles signos ali, meio escondidinho, mas tão presentes, então isso me interessou muito, assim, sabe? Isso aqui é o seu ateliê, quer dizer, é o seu mundinho particular. É. Você continua produzindo obras? Continuo pintando. Esse quadro aí, por exemplo, né, que eu pintei uma série de músicos. A Alenilde é uma grande amiga e tem um talento formidável, é uma das que eu admiro. A minha história com o Humberto começa na adolescência, né, final da adolescência, quando eu conheci Geraldo, Tetê e Alzira nos primeiros festivais de música que a Glorinha Sarrosa organizava no Clube Surian, né? E eu comecei a frequentar a casa dos Spíndola, a gente chama de espindolar, né? E conheci o irmão mais velho, que tinha chegado de Curitiba, recém-formado no curso de jornalismo. E Humberto, ele sempre foi para nós um mentor, né? Um guia do caminho artístico. Ele sempre incentivou, né? Nos orientou, né? Sempre motivando a gente para encarar esse caminho da arte, né? Com assim, a maior seriedade possível, a maior entrega possível. Mais até que orgulho, é o merecimento de Campo Grande dizer Humberto Spíndola é nosso, nasceu aqui em Campo Grande. A origem dele é daqui, é familiar. E daqui, Humberto Spíndola foi para o mundo. E Campo Grande vai para o mundo junto com Humberto Spíndola. Descentralizador da arte brasileira, tirou a arte brasileira desse eixo Rio-São Paulo, trouxe para dentro do Brasil. A pintura de Humberto é uma pintura muito avançada, passou por os mais diversos experimentações, né? É armorial, né? Mexe com o couro, as marcas dos fazendeiros, as marcas gravadas, pirogravadas. Fez instalações, né? Com chifres, a Bienal de Veneza, a Bienal de São Paulo. Muito diversificado, muito autêntico, muito contemporâneo. Quando eu conheci Humberto foi em 1965, foi no Rádio Clube, numa festinha, eu e minhas amigas, e ele me olhava, ele só usava um terno marrom que ele tinha, só esse terno. E nós apelidamos ele de terno marrom. Até que um dia o terno marrom criou coragem e me tirou para dançar. Nunca mais nos separamos. Eu participei de 6 bienais internacionais, né? Inclusive de Veneza, que foi a bienal principal. Todos os críticos de arte brasileiros escreveram sobre o meu trabalho. Humberto Spíndola, ele não é do Mato Grosso, ele não é do Mato Grosso do Sul, ele não é do Brasil. Humberto Spíndola é do mundo, porque a cabeça que ele tem, a forma como ele delicadamente consegue ser incisivo nas suas colocações, para as reflexões que ele nos fazem com que ele seja atemporal e que ele não tenha um lugar, ele tem todos os lugares. Eu sempre sonhei com essa cidade, uma cidade grande, né? Eu me lembro assim que queria que Campo Grande tivesse prédios, eu sonhava assim ver a cidade. Nunca imaginei que eu fosse estar vivo para ver Campo Grande desse tamanho, né? Essa coisa do artista ficar na terra foi isso também uma proposta ideológica minha. Humberto, brigadão, tá? Imagina, Campo Grande.
Primeira coisa, Campo Grande, eu te amo demais, sabe? Você é a minha cidade querida, onde eu nasci, sei lá por que nasci aqui, e aqui eu quero morrer. E eu te amo, Campo Grande. Saímos do Parque das Nações Indígenas, descemos a Avenida Afonso Pena, uma das principais da cidade, e chegamos aqui ao obelisco, monumento em homenagem ao fundador José Antônio Pereira. Ele, mineiro, mas na década de 70, Campo Grande recebeu um boom migratório. Vieram pessoas de Minas, do Nordeste e do Sul do país, entre eles gaúchos. E foi um casal de gaúchos que fez história no ramo dos sapatos no comércio de Campo Grande. Eu sempre digo, né? O sapato é um complemento. Se você tiver com uma roupa mais ou menos, o sapato já dá o toque especial. E se puder ter beleza e conforto, a mulher encontrou a fórmula de poder. Esse é o propósito de vida de Anitta. O que você gosta? Salto, rasteirinha. Essa é 7. Essa é 7. Bem conta também, né? Tá com preço ótimo. Olha essa. O ano inteiro tem promoção aqui. O trabalho nasceu de uma dor, a de não ter sapatos quando era criança. O primeiro sapato que eu comprei, eu lembro que eu fui fazer a primeira comunhão e eu cheguei na loja para comprar o sapato. E eu lembro dele até hoje, assim, como é que ele era, onde que ele estava. E eu acho que isso aí me tocou muito. A missão de vender calçados nasceu junto de uma história de amor. Carlos e Anitta trabalhavam juntos em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Já senti que ela tinha potencial, né, que ela tinha o carisma, era muito carismática, né, com as pessoas, com o jeito de atender. Isso fez com que eu, além de me apaixonar pela pessoa, né, sentindo que a gente podia criar um futuro em cima do comércio, né? Mas logicamente naquele momento foi só emoção, era só coração, era só envolvimento pessoal mesmo, né? Logicamente. E o senhor era o que na loja? Eu era gerente de crédito na loja. Anos depois, eles se casaram e nasceram os filhos Tiago e Dani. Desde o segundo dia que a gente se conheceu, tem 47 anos, então foi assim, eu acho que eu fui mais impulsiva, mais na parte comercial e ele, uma pessoa tranquila, né, que sempre me apoiou. Foi então que veio a coragem de avançar. O casal decidiu fazer a vida no então Mato Grosso, Campo Grande. Começou na primeira salinha aqui na frente, né? Foi o primeiro local. E depois foi o quarto da frente também, foi pegando outra sala, todos os quartos. E a gente teve que mudar lá para o fundo. O movimento de carros dessa rua é tranquilo até hoje. Passa um veículo assim por vez. E algo chama atenção, esse quebra-molas. Ele foi instalado há quase 40 anos pela Prefeitura de Campo Grande. Na época, porque o movimento de clientes da casinha era tão intenso que foi preciso organizar o trânsito desta rua aqui na Vila Rica. Realmente, nós abrimos a nossa casa para os campograndenses. Foi uma coisa assim de alma e coração. Daqui a gente comprou, construímos o nosso prédio ali no Mato Grosso e ali na verdade
começou do zero, né? Porque a gente partiu de um comércio que a gente tinha na nossa casa, que era uma coisa assim mais familiar, para um local onde a gente tinha que trabalhar diferente, trabalhar a nossa clientela, onde a gente conseguiu abrir um estoque muito maior e com um número de funcionários muito maior que a gente tinha aqui. E aqui estão eles hoje, os 4, quase 40 anos depois. Daniela e Tiago também fazem parte da equipe. Eu ia para essa área da saúde, mas eu não estava dentro da loja. Para nós era muito normal o dia a dia de loja, né? Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. A loja cresceu, já são mais de 30 unidades. De Campo Grande foi para Dourados, Mato Grosso e Goiás. Por sinal, Goiás tem dedo do Tiago. O olhar de investidor transformou a prosperidade da casinha da família nesta grande loja de um centro comercial de Goiânia. E a gente fez uso dela para expandir o negócio. A gente não vendeu ela para comprar carro, para fazer uso do dinheiro de coisa errada. A gente fez dessa casa mais prosperidade dentro do nosso negócio. Nossa casa era a nossa loja, a gente morou quanto tempo? Bastante tempo dentro da loja, né? A gente morava na parte de trás da loja, então era muito natural. Então, conforme eu fui crescendo, eu realmente estava sempre com a minha mãe, acho que era uma forma de estar próxima dos pais, né? E era tudo muito familiar dentro das lojas. A gente almoçava dentro das lojas, aqui mesmo, tinha almoço de sábado com funcionário. Então, era tudo junto e misturado, família e trabalho. E no bairro Vila Rica, os vizinhos sentem falta dos antigos moradores. Quanto tempo! Eu disse, olha, eu acho que a Dalgma está em casa. Como vai, Carlos? Você tá bom, querida? Mas você não tá. Eu fico tão emocionada de ver vocês, ver vocês crescendo. Como foi bonito isso. Os primeiros sapatos que chegaram, você recebeu na sua casa e eu pus no meu carro e levei para vender na Secretaria de Educação. Você lembra disso, Anitta? Acho que lembro, sim. Anitta atende as clientes até hoje do mesmo jeitinho. Como é ser atendida pela dona Anitta, assim? Nossa, é um luxo. Muito bom, muitos anos que eu compro aqui. Vocês são quase amigas já, então, né? Ai, tem muitos anos. Eu não me lembro assim... Mais ou menos 35 anos que eu sou freguesa. Isso é o que nos move mesmo, né? E as pessoas vêm assim e falam diariamente. Tem gente que chega aqui e fala, olha, eu sou do tempo da casinha. A senhora é do tempo da casinha? Do tempo da casinha. E tem uma coisa, assim, agora já estão vindo os netos, né? E a empresária treinou seus funcionários com o mesmo carisma e promessa de negócios facilitados para os clientes. Eu amei esse chinelo, mas eu achei muito caro por ser um chinelo. Mas a gente parcela para você, faz um plano bom para você. E como ele é um chinelo de uma boa marca, tem um preço agregado, é isso que a gente fala para os clientes. Quando tem a promoção, a gente fala, olha, aproveita, leva. Já são 26 anos de vendedora. Então eu fui aprendendo junto com eles, passando tudo que eles passaram. Eu sinto parte da empresa hoje. Dezenas de funcionários são assim, pessoas que seu Carlos chama de filhos. Hoje, com mais de 73 anos, e no dia desta entrevista ele estava comemorando aniversário, o jovem gaúcho de Passo Fundo se orgulha da trajetória e da escolha pela esposa, companheira de vida, sócia, mãe dos seus filhos. O sentimento, né? De gratidão, né? Por tudo que aconteceu. A casinha, que eles chamam amorosamente, é hoje uma clínica. Quando eu fui comprar, me passaram que era a Anitta, que era a antiga proprietária. Daí eu falei, nossa, que bênção, tomara que eu tenha o sucesso dela.
E vai ter. Obrigada. Boa sorte e que tenha todo o sucesso do mundo. Obrigada, Tá bom? Eu que obrigada. desejo isso que a outra pessoa também me desejou quando eu cheguei aqui. Daniele hoje é vice-presidente da empresa. Hoje a gente tem 5 franquias em Campo Grande e Cuiabá. Tiago, presidente do grupo. Os pais fazem parte do conselho da empresa. Nosso projeto é levar o nome da nossa empresa, da nossa cidade e do nosso estado para o Brasil. A gente quer ter 100 lojas num curto espaço de tempo, hoje a gente tem 35. Em breve teremos 100. Nós temos orgulho de ser chamados de Sul Mato Grossenses. Campo Grandenses, né? E Campo Grandenses também. No último bloco do Orgulho de Ser campograndense, a importância do conhecimento para mudar destinos e realizar sonhos. E a importância de nascer bem e gerar cidadãos campograndenses amados e saudáveis. É no próximo bloco.